Wlamir Brandalize, nós tivemos um final de semana de geadas fortes lá no sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Parece que o noroeste do estado sofreu muito com o trigo, né? No trigo. Exatamente, João. O mercado brasileiro tinha uma expectativa de uma safra recorde para essa temporada do trigo, e até as nossas estimativas, até 2 semanas atrás, eram 7 bilhões e 300 mil toneladas. Nós tivemos um crescimento importante na área plantada no Brasil, mas o clima nas últimas 2 semanas ele foi bem desfavorável às lavouras. Tivemos muita chuva e esse final de semana foi com geadas severas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e as perdas são grandes, João. Então, os cálculos aí preliminares nos apontam que talvez 1 milhão de toneladas dessas 7 milhões e 300 que a gente estava esperando já foram ceifados pelas geadas aí desses últimos 2, 3 dias. Sendo que parte desse trigo que sofreu com geada vai para a ração. A gente está colocando como perda de trigo que iria para moinho, né, que tem um valor melhor. E isso acaba trazendo um impacto aí sobre o mercado, né, porque já nós estávamos sem vendedores e agora com isso os vendedores desapareceram no trigo. O trigo da Argentina também não vem bem, né? Eles têm perdido bastante, eles perderam com seca, agora também na semana passada perderam com geadas fortes, que é o nosso principal fornecedor, está com problema na safra. Então, o que fica para a gente colocar é que o trigo vai se valorizar mais, né? Porque nós vamos ter que importar trigo de outras origens, do Canadá, dos Estados Unidos, do leste europeu, que são trigos mais caros que o trigo da Argentina, né? Pois é, e eu conversei, coloquei em destaque, estava no destacão nesse domingo, no Notícias Agrícolas, a minha entrevista com o Lucílio Alves, pesquisador lá do CEPE, onde ele disse, viu, Wlamir, se o Brasil quiser deixar da posição de importador para ser exportador, nós vamos ter que pagar. Porque, por enquanto, porque o risco climático, né, o problema do trigo é esse risco, altíssimo risco climático, né, o problema endoclimático do trigo. Para a gente solucionar isso, nós temos que dar garantias para o produtor, porque só ele corre o risco. Vamos produzir mais trigo porque o povo brasileiro... Sim, mas e o produtor? Então quer resolver? Tem que resolver, né, Wlamir? Exatamente, João. É esse caso do trigo, que é uma cultura que no Brasil se tem bastante risco em função de chuvas, em função de geadas, de seca. Então, o produtor tinha que estar trabalhando com um seguro, com a garantia de que, se tiver algum problema climático, ele não perderia, né? Porque hoje só ele que arca com o risco e quando ele colhe uma safra boa, ele, além de tudo, ele tem um preço baixo, porque ele tem a concorrência externa, né, dos países aí que entram com trigo no Brasil, às vezes com preços subsidiados, como é parte do trigo da Europa, enquanto que aqui não tem subsídio nenhum, além de todo esse risco. Então, teria-se criar uma maneira do produtor ter seguro e, ao mesmo tempo, no momento que se tem uma safra grande, não permitir a entrada de trigo subsidiado, como acontece aqui no Brasil, e acaba achatando as cotações e o produtor recebendo até abaixo do custo. Então, está na hora de acertar a política do trigo. E o trigo precisa de uma política que favoreça o avanço da produção, produtividade e qualidade, que a gente vem evoluindo muito em produtividade e qualidade, mas até agora, na parte de garantia para o produtor, não tem nada, né? Precisamos resolver a política do trigo. Colocou muito bem. Wlamir, deixa eu chamar o preço do milho para você comentar. Vamos ao milho lá em Chicago. Está subindo 3 cents. Lá em Chicago, setembro a 3 dólares e 30 o bushel, dezembro 3,43,5, março 3,55,5 e maio 3 dólares e 63 por bushel em alta lá em Chicago. Milho no Brasil, na B3. Sim, sim, também em alta. Agora é por cento. Então, base Campinas, a saca de milho para setembro a 60,59, alta de 0,55. O novembro tem alta de 0,80% a R$ 60,23. Janeiro a 60,01 e março do ano que vem 59,10. Hein, Wlamir? Continua firme o preço do milho. Exatamente, João. O milho continua firme. A safrinha já na reta final, pouco para colher. E essas geadas também acabaram pegando algumas lavouras de milho que estavam plantadas no Rio Grande do Sul e parte sudoeste do Paraná. E lavouras que estavam germinadas acabaram morrendo aí com a geada. Então, um probleminha para o arranque inicial do milho. Grande parte das lavouras vão se plantar de agora em diante, mas
tivemos perda já com a geadas no milho também. E isso mantém as cotações firmes do mercado nacional, tem pouco milho, nós vamos passar o ano bem apertados. A semana está começando com os portos aí na faixa de 58 a 60 reais aí para exportação, isso é um balizador para o mercado interno, e a indústria, para conseguir levar o milho, vai ter que pagar esses patamares ou mais, senão ela não levanta ofertas. E o que a gente está vendo é que não tem vendedor de milho também no mercado no momento. Então, nós estamos começando uma semana sem vendedor de soja, sem vendedor de milho, sem vendedor de trigo. Então, é uma semana só de compradores. Aparentemente, começou só com compradores. Esses vendedores devem estar pescando. Tá bom, Vlamir? Muito obrigado pela sua participação aqui. Até amanhã. Boas notícias para essa segunda-feira. Vamos em frente. É isso aí, João. Até amanhã. Uma boa semana a todos nós.